Como tenho respondido e exercido a missão dada por Deus a mim? Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma homilia diária. O evangelho que vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. E assim deixemos que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade de São José, esse homem silencioso, mas profundamente decisivo. José não diz uma palavra no Evangelho, e no entanto sua vida inteira se torna a resposta. A palavra diz que ele é justo, mas o que significa ser justo? Ser justo não é apenas cumprir regras, mas é ter um coração alinhado com Deus, um coração ajustado. É alguém que, mesmo diante do mistério, mesmo sem entender tudo, escolhe fazer o bem, escolhe fazer a vontade de Deus. José se encontra diante de uma situação extremamente difícil. Maria estava prometida para ele e de repente aparece grávida. Humanamente falando, tudo parecia confuso, até mesmo doloroso. E ele poderia reagir, poderia acusar, poderia expor, poderia endurecer o coração. Mas não, ele escolhe proteger. Aqui aparece uma marca profunda do caráter de São José. A capacidade de cuidar, mesmo quando não se entende tudo. Mas então Deus entra na história e o anjo lhe diz: não tenhas medo de receber Maria. Diante dessa fala do anjo, podemos entender que o medo estava presente em José. O medo do desconhecido, da responsabilidade, medo de assumir algo maior do que ele. E José nos ensina algo essencial. A maturidade, ela não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de obedecer mesmo quando está com medo. E então Deus lhe confia uma missão. Tu lhe darás o nome de Jesus. Dar o nome para os judeus é assumir a paternidade, a responsabilidade, é reconhecer como filho. E assim José torna-se pai. Não um pai que gera biologicamente Jesus, mas se torna pai de verdade pela decisão, pela presença, pela responsabilidade. E como pai, José precisa exercer a autoridade. Mas a autoridade aqui em São José não é imposição, não é rigidez, não é controle, porque se assim o fosse, não seria autoridade. A autoridade, essa verdadeira de São José, não se impõe pela força, mas se constrói pelo testemunho. José não aparece dando ordens, não aparece se afirmando, nem impondo a sua vontade, mas ele é profundamente obedecido pela vida que leva, porque a verdadeira autoridade não nasce do medo que se impõe, nasce do respeito que se conquista. E esse respeito nasce de algo essencial, o testemunho. José é um homem que escuta, ele escuta a Deus, ele faz esse discernimento através desta escuta e ele se abre ao que é verdadeiro. Isso mostra o quão São José é um homem íntimo do Senhor. E somente quem escuta é capaz de agir com verdade. Somente quem escuta não se torna escravo dos próprios impulsos, das próprias emoções, dos próprios achismos. São José não age por impulso.
Ele reflete, ele confia, ele obedece. Diante de São José, podemos refletir sobre a paternidade. Um pai que se impõe pelo medo pode até ser obedecido por um tempo, mas não forma o coração do seu filho. Porque o medo paralisa, o medo causa distância, o medo cria silêncio e não cria confiança. Já o pai que vive com verdade, que escuta, que age com coerência, que busca fazer o bem, se torna uma referência viva. E isso marca profundamente a vida dos seus filhos. Um pai que escuta nunca perde a autoridade. Um pai que dialoga não se torna fraco. Um pai que reflete antes de agir não perde a força. Pelo contrário, ele se torna uma presença segura, porque os filhos percebem quando existe verdade, percebem quando existe coerência, quando existe amor. E é isso que gera respeito, não medo. E o respeito educa, forma, permanece. São José educa Jesus não com discursos, mas com a sua própria vida, com a escuta, com a prudência, com a fidelidade. Mas também podemos estender essa reflexão sobre paternidade para a liderança na igreja, na missão, na vida pastoral, porque também aqui existe uma tentação muito sutil, a de confundir autoridade com controle. Agir por impulso, decidir a partir de preferências pessoais, buscar a própria vontade. Dessa forma, a autoridade se torna pesada, se torna rígida, se torna distante. Mas quando a autoridade nasce da escuta, ela se torna fecunda. Um líder espiritual que escuta não perde a força. Um pastor que discerne não se torna fraco. Um formador que reflete antes de agir não perde a autoridade. Pelo contrário, ele se torna uma presença segura, porque a verdadeira autoridade espiritual não está em controlar as pessoas, mas em conduzi-las para Deus. E isso exige algo muito profundo. Exige renunciar à própria vontade para buscar e abraçar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é eficaz. E só assim a liderança se torna edificante. São José vive exatamente isso. Ele abre mão da sua lógica inicial, ele se deixa conduzir por Deus e, ao fazer isso, ele se torna um instrumento de um plano muito maior. Aqui está um critério decisivo. Quem não escuta a Deus, inevitavelmente começa a conduzir os outros para si mesmo. Mas quem escuta vai estar sempre conduzindo para Deus. E isso muda tudo. Porque as pessoas percebem quando estão sendo conduzidas com verdade, quando a pessoa que as conduz vive uma vida de interioridade, percebem quando existe coerência, e isso gera algo muito mais forte que o medo, gera confiança, gera adesão profunda. Só o testemunho forma consciências, só o testemunho transforma vidas. São José nos ensina: a verdadeira autoridade nasce de um coração que escuta a Deus e se dispõe a fazer o bem. E é esse tipo de autoridade que não oprime, mas que gera vida. Quero te convidar, meu irmão, nesse dia tão especial, a rezarmos juntos. Senhor Deus, nós te damos graças pelo exemplo de São José. Dai-nos um coração justo, capaz de escutar antes de agir, de confiar mesmo sem entender tudo. Liberta-nos da necessidade de controlar, da dureza que afasta, do medo que paralisa. Ensina-me a exercer a autoridade com verdade, com amor, com testemunho. Abençoa nesse dia, Senhor, todos os pais, para que sejam presença segura na vida dos seus filhos. Abençoa também aqueles que foram chamados a conduzir outros, para que sejam pastores segundo o teu coração. E que, à semelhança de São José, possam viver uma vida silenciosa, mas profundamente fecunda. Amém. Convido você a escutar essa canção e a rezar com ela também, nesse dia de São José.
tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.